professor Rodrigo na área, é isso aí, terceira aula nossa, tá? De básicas, conceitos básicos que você deve dominar para você fazer a diferença em química nesse ano de 2020, certo? Lembro a todos, de novo, a gente não vai aprofundar conceitos aqui nessas aulas, deixamos as aulas para aprofundar no curso do Resolvendo a Química, para aprofundar no teu cursinho onde você for estudar. Beleza? Mas vamos com calma, beleza? Ah, Rodrigo, eu tô vendo essa aula agora, eu cheguei agora, achei a aula 3 primeiro. Não, volta lá na aula 1 e começa lá da aula 1, depois a aula 2 e agora a aula 3. Beleza? Não deixa de se inscrever aqui no canal. Vambora! É isso aí então, vamos lá, ó. Essa nossa aula 3, galera, nós vamos conversar sobre ligações químicas, tá? Mas a parte bem tranquila, bem básica, e lembra da aula 2 de tabela periódica que vai fazer muita diferença aqui pra gente, beleza? Então olha só, quando a gente está falando de ligações químicas, o mais importante que você tem que destacar aí é a regra do octeto, certo? Então já destaca para mim aí a regra do octeto. Cuidado, ela é uma regra, ela não é uma lei, então existem exceções. As exceções a gente conversa no curso Resolvendo a Química, beleza? Boa. Então olha só, galera, quando a gente está falando da regra do octeto, o elemento químico ele não está estável na sua forma elementar. Quem está estável são os gases nobres. O resto da tabela periódica vai na busca dessa estabilidade. E a busca dessa estabilidade é quando a configuração eletrônica do elemento fica igual à do gás nobre mais próximo a ele. Então eu tenho um elemento químico que não está estável. Quando que ele fica estável? Quando ele tiver a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo a ele. Beleza? E aí olha só a sacada, eu fiz aqui a distribuição eletrônica dos gases nobres. O hélio, 1s2, tem 2 elétrons na sua única camada. O neônio tem 1s2, 2s2, 2p6, tem 2 camadas. O argônio, 3s2, 3p6. E o criptônio termina em 4s2, 4p6. Se você perceber, com exceção do hélio, que tem 2 elétrons na camada de valência, o neônio, o argônio e o criptônio, todos eles vão ter 8 elétrons na camada de valência. Então a gente generaliza a regra do octeto, falando que o elemento químico vai se tornar estável quando ele tiver 8 elétrons na camada de valência, podendo ganhar elétrons para isso ou perder elétrons para isso. Beleza? Então toma muito cuidado, por favor. Só que a gente não vai ficar muito focado na distribuição eletrônica para descobrir a regra do octeto. Na próxima aula, na aula 4, nós vamos falar de NOx e eu vou te mostrar como que a gente, pelo NOx, vai fazer a ligação química. Show? Então o que você precisa saber de ligação química basicamente para a gente resolver todas as questões? Beleza? Você vai precisar conhecer os 3 tipos de ligação. Primeiro, ligação iônica. A ligação iônica acontece, como o próprio nome já diz, íons, entre cátion e ânion. E quando que eu formo cátion e ânion? Quando eu tenho a interação de metal mais ametal. Metal mais ametal. Por que que isso acontece? Como eu falei para você na aula 2, os metais têm tendência a perder elétrons. Perde elétron. E o ametal tem tendência a ganhar elétrons. Então o que acaba acontecendo? Eu tenho uma troca de elétrons. Então falei de ligação iônica, eu estou falando de troca de elétrons. E aí eu vou ter o quê? A carga positiva do cátion atraindo a carga negativa do ânion. Eu vou ter aí uma atração eletrostática, beleza? Então quando eu falo de ligação iônica, eu estou falando de atração eletrostática. Show! Falei de ligação iônica, metal mais ametal. Rodrigo, ó, dá uma dica, por favor. Claro, ó, vamos pegar aqui um balãozinho da memória, ó. Balãozinho da memória. Eu gostaria que você guardasse esses ametais. Não são todos, mas são os mais importantes para a gente guardar. É flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Guarda esses ametais. Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão de hambúrguer. Olha lá, fui
ontem no Clube Brasil e só comi pão e hambúrguer. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Beleza? Guarda, porque esses são os ametais. Se esses são os principais ametais, adivinha quem vai ser o resto? Vai ser metal. E aí, pegar alguns exemplos aqui pra gente, ó. Exemplo. Se eu pego NaCl, veja, o Cl é um ametal, tá aqui. O Na, não. Se o Na não está nessa linha, ele é um metal. Então, eu vou ter a ligação entre um metal e um ametal. Que tipo de ligação é essa? Iônica. Se eu pegar aqui outro exemplo, olha só. Vou pegar CaCO3. O carbono e o oxigênio estão aqui, ó. Mas o cálcio não. Então, esse composto vai ter que tipo de ligação? Iônica. Ah, sério? Sério? Olha só, se eu pegar, por exemplo, MgOH2, ó, o oxigênio e o hidrogênio, hidrogênio e oxigênio, são ametais. Mas o magnésio não é. Então eu vou ter o quê? Metal com ametal. Que tipo de ligação vai acontecer aqui nessa estrutura? Iônica. Uou! Ah, Rodrigo, mas de onde saiu esse 2, esse 3? Calma, que isso a gente vê mais profundamente no curso, e isso a gente vai ver na próxima aula, na aula de NOx, na aula 4, como que eu faço para descobrir como é a estrutura, qual é a fórmula. Beleza? Malandragem. Lembra, deixa a base sólida. Eu preciso que você entenda. Quando que a ligação é iônica? Show? Legal. Agora, se a ligação não for iônica, a ligação vai ser o quê? Metálica. A ligação metálica, o nome já diz, é aquela que acontece entre metal. Metal mais metal. E aí, a ideia é o seguinte, quando eu tenho metal com metal, eu vou ter os dois querendo perder elétrons para ficar estável. Para obedecer a regra do octeto, eles querem perder elétron. E aí o que acontece? Rodrigo, como os dois querem perder, o que eu faço? Quando os dois querem perder, os dois vão ter aí não um compartilhamento, não uma troca. Vai acontecer o que a gente chama de nuvem de elétrons livres. Os elétrons vão ficar livres. Então, quando eu falar de ligação metálica, eu vou falar de nuvem de elétrons livres. Beleza? Então, anota aí. O que mais aparece quando vai falar de ligação metálica são as propriedades. Só que as propriedades das ligações metálicas, das ligas metálicas, são exatamente as mesmas propriedades dos metais que a gente viu na aula 2. Sólidos na temperatura ambiente, têm um brilho característico, conduzem eletricidade, conduz calor, dúctil, maleável, certo? Então essas propriedades do metal é o que mais aparece. Então você vai olhar e vai ver se é um metal ou não. Como a gente está falando de ligação metálica, ele vai dar para a gente, por exemplo, uma barra de alumínio. Como é que eu represento a barra de alumínio? Al, só. Ah, não tem numerinho? Não. Quando a gente falar de metais, a gente está falando de muitos átomos que estão presos por essa nuvem de elétrons livres, formando aí essa estrutura sólida. Beleza? Então não tem mais... Então, entre átomos de alumínio, alumínio é metal. Entre átomos de metal, que tipo de ligação que eu tenho? Metálica. Beleza? Show! E a última, galera, ligação covalente. O que você precisa saber de ligação covalente? Agora, essa ligação vai acontecer entre ametal mais ametal. Certo? Ou ametal e hidrogênio. Eu estou colocando hidrogênio aqui como se fosse um ametal, beleza? Então, os dois agora querem ganhar elétrons. Ganha elétron. Ganha elétron. Opa, apareceu um risco aí. Desculpa, galera. Os dois querem ganhar elétrons, certo? E aí, o que acaba acontecendo? Vira uma briga, né? Ah, eu quero. Tipo, o irmão compartilhar brinquedo? Pois é, um quer, o outro quer. O que a mãe fala? Compartilha, os dois brincam ao mesmo tempo. Então, aqui, exatamente a mesma coisa. Na ligação covalente, eu vou ter o quê? Compartilhamento de elétrons, que vai acontecer entre ametais. Então vamos pegar alguns exemplos
tá? E agora, olha só, vou colocar aqui de novo. Na verdade, ó, balãozinho tá memória, não volta no vídeo, eu quero ver, eu quero ouvir você falando junto comigo. E olha que eu posso ouvir, hein? Usar metais aqui, ó, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão de hambúrguer. Beleza? Legal. Agora, exemplos aqui pra gente de ligação covalente, ó. HCl. HCl. Nossa querida água, H2O. Hidrogênio e o oxigênio. Gás carbônico, CO2. Ah, Rodrigo, é só entre dois elementos? Não, pode acontecer aqui com vários, ó. H2SO4, o ácido sulfúrico, hidrogênio, enxofre, oxigênio, todos ametais. Que ligação que acontece? Covalente. Isso vai acontecer o quê? Compartilhamento de elétrons. Pronto, acabou. Então, o que eu preciso que você saiba da base das ligações químicas para depois a gente conseguir se aprofundar? Distribuição eletrônica e tabela periódica. Conhecendo a tabela periódica, conhecendo quem é metal, quem é ametal, você já vai saber. Então, ligação iônica, metal mais ametal, certo? Ligação metálica, dois metais, metal mais metal. E ligação covalente, ametal mais ametal. Guarda essa dica. Show? Que daqui a pouco, na aula 4 amanhã, o que a gente vai falar? A gente vai falar de inox, que é o número de oxidação. E isso tem a ver com a distribuição eletrônica e a posição que o elemento está na tabela periódica. Beleza? Então, essa aula é um pouco mais curta, porque eu não vou entrar em exceções de regra do octeto. É só aqui para a gente entender qual é a brincadeira. Boa? Legal, galera! Até o próximo vídeo. Valeu? Tchau, tchau!